Saudações, queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e à nossa segunda parte deste estudo que aborda os sinais dos tempos. Bom, antes de prosseguirmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, curtir os nossos vídeos, comentar e compartilhar com os demais para que tenham acesso também a este material de extrema importância para os nossos dias. Bom, como dito aqui, nós vamos estudar a segunda parte deste tema, sinais dos tempos, depois de termos abordado no tema passado os sinais da natureza. Bom, ainda em Mateus 24, nos versículos 6, Jesus, conversando com seus discípulos, ele continua a adverti-los de mais sinais dos tempos ou sinais da sua vinda. Lemos o seguinte no Mateus 24, 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. O apóstolo Lucas também, na sua carta com o seu nome, no capítulo 21, nos versos 9 a 11, ele também vai comentar o mesmo assunto. Diz o seguinte: quando vires de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Muito bem, nós vemos aqui Jesus entrando em uma outra categoria de sinais. Podemos ver aqui ele a falar de guerras, fomes e pestes. Estes sinais acontecem na vida social. Então, nação contra nação, reino contra reino irão se levantar. E a guerra, ela por sua vez trará pestilências e também trará a fome. Então Jesus ele continua aqui a advertir os seus discípulos. Saudações a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Realmente, nós hoje vamos falar, dando continuidade àquilo que é o tema sobre os sinais dos tempos, falando sobre os sinais sociais, os sinais que impactam as pessoas, as sociedades. Então, sendo assim, o nosso foco maior estará no comportamento e nas emoções que esses sinais trazem sobre as pessoas. Quando vamos ao livro de Ravi and Harold, do Espírito de Profecia, lemos o seguinte: nas últimas cenas da história terrestre, espalhará a guerra, haverá epidemias, pragas e fome. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Há um descanso de conflito terrestre. Então nós entendemos aqui que os sinais dos tempos não podem ser motivos de susto para o povo de Deus, para aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo, mas uma forma de preparação. Enquanto esses sinais acontecem à nossa vista, nós devemos estar nos preparando para as mansões celestes, onde Cristo foi preparado para aqueles que o amam e aguardam a segunda vinda. O livro Testemunhos Seletos, volume 3, diz-nos o seguinte: as condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustiosos. Os jornais diários estão repletos de indícios de um terrível conflito em futuro próximo. Então nós vemos que, de facto, o mundo está em momento de iminência e tempos angustiosos têm vindo a se fazer sentir. Com esses eventos sociais, nós temos vindo muitas pessoas ficando, de facto, perturbadas, questionando-se, afinal de contas, para onde nós vamos? E aqui nos apresenta também que os jornais, as notícias que nós temos acompanhado, seja através da mídia, entre outras formas de comunicação, têm nos mostrado que alguma coisa de grande importância está a acontecer. Roubos ousados são ocorrência frequente. As greves são comuns. Cometem-se por toda a parte furtos e assassínios. Homens possuídos de demônios tiram a vida a homens, mulheres e crianças. Os homens têm-se enchido de vícios e espalha-se por toda a parte
toda espécie de mal. Então nós vemos que, de facto, na nossa sociedade em que temos vivido, esses eventos têm ocorrido com maior intensidade. Muitas pessoas, de fato, têm se questionado. Afinal de contas, para onde isso está nos levando? Então, a nossa ênfase neste estudo de hoje será dar resposta a essas questões através da Bíblia e do Espírito de Profecia. Muito bem. Agora vamos avaliar ou ver se realmente estas guerras, nós temos acontecimentos destas guerras que são descritas aqui por Jesus em Mateus 24, mas não só ele falou, também o profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 25, 32, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Então, Deus, na sua palavra, já tinha advertido, já há bastante tempo, que o mal iria passar de nação para nação. Então, a profetisa de Deus também, ela vai dizer mais alguma coisa sobre este mal que passará de nação para nação. Lembre aqui, logo sérios conflitos surgirão entre as nações, conflitos que não cessarão até que Jesus venha. Em breve, a contenda entre as nações irromperá com uma intensidade que agora não antecipamos. Então, aqui a serva do Senhor diz que esses conflitos irão se estender até que Jesus volte, ou seja, não haverá paz na terra até que Jesus volte. Se irromperão conflitos de uma intensidade que nós ainda não podemos imaginar. Então, nós temos que, como no estudo passado, irmos para a história e vermos se realmente esses acontecimentos ocorreram, para ver a veracidade dos fatos que estão descritos na palavra de Deus e também nos escritos da serva do Senhor. Então, nós vamos ver isto agora. Foi-me mostrado os habitantes da terra na maior confusão. Houve guerra, derramamento de sangue, carência, privação, fome e pestilência na terra. Minha atenção foi então chamada da cena. Parecia haver um pouco de paz. Então os habitantes da terra foram novamente apresentados diante de mim. E tudo ficou novamente na maior confusão. Conflitos, guerras e derramamento de sangue, com fome e pestes assolavam por toda a parte. Outras nações estavam envolvidas nesta confusão e guerra. A guerra causou fome. A necessidade e o derramamento de sangue causaram pestilência. E então o coração dos homens falhará de medo e por cuidar das coisas que estão por vir sobre a terra. Testemunhos para a Igreja, volume 1. Então nós encontramos aqui uma descrição sobre aquilo que aconteceria futuramente depois de a serva do Senhor ter sido inspirada sobre esta ocasião. E nós vamos ver que esta é uma descrição muito clara sobre o que ocorreu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Porque no princípio ela fala que viu guerras, viu movimentações, viu aflições das pessoas. E tudo isto apontava para os eventos que ocorreram na Primeira Guerra Mundial. E depois ela também enfatiza que viu um período de paz, uma aparente paz. Essa paz é o intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E de seguida ela fala sobre, de novo, ocorrer este evento, ou seja, retomar-se aqui o mesmo espírito de guerra e, como consequência disso, fome e pestilência. A Primeira Guerra Mundial, de facto, conforme nós podemos ver a data, deu-se no ano de 1914 a 1918. E, de fato, houve muitas perdas. E houve um tempo de paz de 1918 a 1939. E depois retornou novamente a Segunda Guerra Mundial em 1939 e 1945. Vejam só, queridos irmãos, que a serva do Senhor, ela falou isso com muita exatidão. Nós precisamos confiar nos testemunhos que Deus nos tem apresentado. Vamos aqui à Enciclopédia Britânica de 1999 ver a confirmação de fato destes factos que foram previstos
pelos testemunhos, não é? Do espírito de profecia, e que agora nós vamos ver estes fatos registrados através das enciclopédias. As guerras mundiais foram quase sem precedentes em termos de matança, carnificina e destruição, à medida que exércitos mecanizados de milhões de soldados destruíram uns aos outros e os territórios pelos quais lutavam. As 40 e 50 milhões de mortes ocorridas na Segunda Guerra Mundial fazem deste o conflito mais sangrento e também a maior guerra na história. Por que, de fato, destacar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Porque estas guerras, de fato, foram guerras que trouxeram um impacto mundial. E conforme nós dissemos no estudo anterior, os sinais dos tempos, eles tomam mais atenção para nós quando a sua influência é mundial. Porque nós vamos assumir juntos aqui, que sempre houve guerras, sempre houve terremotos, falando assim dos sinais da natureza, sempre houveram essas ocorrências, mas nunca, de facto, foram registrados eventos de dimensão, de impacto mundial, conforme nós estamos aqui a destacar certos eventos específicos. Por essa razão, de fato, que nós trazemos aqui esses sinais que nos apontam que o tempo do fim já é aproximado, segundo os sinais dos tempos que Jesus Cristo falou. Porque o próprio Jesus Cristo, em Mateus 24, verso 7, diz-nos que esses eventos ocorreriam em vários lugares, para mostrar que o impacto seria mundial. Continuando aqui com a leitura da enciclopédia, as mortes de civis resultantes de batalhas terrestres, bombardeamentos aéreos, execuções políticas e raciais, doenças e fome induzidas pela guerra e afundamentos de navios provavelmente excederam as baixas em batalha. Então nós vemos que, de fato, os registros históricos nos apontam aquilo que tanto a Bíblia como o espírito de profecia anunciavam com muitos detalhes que ocorreria por ocasião da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E isto é algo que nós devemos, de fato, considerar. De facto, essas coisas aconteceram, mas a palavra de Deus, assim como na Bíblia e nos escritos da nossa irmã Ellen White, foram descritos antes destes acontecimentos. A nossa irmã Ellen White, ela não viveu no tempo da Segunda ou da Primeira Guerra Mundial, mas ela já tinha previsto que ocorreriam essas duas guerras, e tal como ela previu, como a Bíblia previu, tais coisas sucederam-se. Mas dentro destas guerras nós temos um desejo dos homens criarem algo novo, uma espécie de nova ordem das coisas. Nós, quando vamos para a Primeira Guerra Mundial, nós vemos que o desejo que incentivou a criação desta guerra era de criação de uma sociedade ou uma organização mundial que pudesse controlar todas as nações. Ao findar da Primeira Guerra Mundial, nós vemos ali o surgimento da Liga das Nações. É-nos dito o seguinte: durante a Primeira Guerra, houve grande clamor da opinião pública por medidas que pudessem impedir a repetição de tragédia semelhante. Então, com o caos instalado, as pessoas que são os agentes passivos, eles pediam que fossem tomadas medidas para que essas guerras não voltassem a irromper. Ou seja, os agentes ativos provocam caos e os agentes passivos, por serem eles que mais sofrem, eles pedem medidas que possam sanar estes conflitos. Então nós vemos aqui a criação da Liga das Nações, que é uma sociedade das nações criada ao término da Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, que foi a duração da Primeira Guerra Mundial, com sede em Genebra, na Suíça. Foi a primeira organização internacional de escopo universal em bases permanentes, voluntariamente integrada por Estados soberanos com o objetivo principal de instituir um sistema de segurança coletiva, promover a cooperação e assegurar a paz futura. Mas nós sabemos que nos dias de hoje a Liga das Nações já não existe. Por quê?
porque falhou o objetivo principal, que era que os Estados Unidos da América entrassem nas Ligas das Nações. Mas o presidente dos Estados Unidos naquela época disse que não poderia se envolver tanto no conflito como nesta Liga das Nações, porque ia ao contrário da sua Constituição. Sendo assim, esse objetivo falhou. Então, houve necessidade de se levantar a Segunda Guerra Mundial. Como nós bem sabemos, os Estados Unidos entrou também como aliados e foi criada no final a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. É um organismo internacional de caráter intergovernamental criado durante a Conferência de São Francisco em 1945. Agora vemos que com a entrada dos Estados Unidos como a maior superpotência atual como daquele tempo, aí a sede já é nos próprios Estados Unidos. Então o objetivo foi concretizado. Diz aqui, continuando, as atividades da ONU tiveram início oficialmente em 24 de outubro de 1945, após a ratificação da Carta das Nações Unidas pelos seus membros fundadores. A ONU é formada por 193 países membros, além de 2 estados observadores não membros. Então vemos que todos os países fazem parte desta organização. E qual é a sede da ONU? É nos Estados Unidos da América. Então foi cumprido o objetivo com sucesso na Segunda Guerra Mundial. Tanto que vemos que hoje não há necessidade ainda de surgimento da Terceira Guerra Mundial. Mas mesmo com o surgimento dessas organizações, as guerras não terminaram. Nós ainda hoje temos guerras que são levantadas. Então fica claro aqui que o objetivo por trás dessas guerras é criar uma organização, ou seja, um governo mundial alegando que estão à busca de paz e segurança para todo o mundo. Mas o Senhor já tinha advertido que essas guerras ocorreriam até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante, de facto, nós analisarmos isso nessa perspectiva, de que mesmo que tenha-se criado essas organizações para o controle daquilo que são os governos, para que não irrompam-se guerras, isto nunca aconteceu. Nós vemos que desde que foi criada a ONU até hoje tem havido muitas guerras nas nações que fazem parte mesmo da própria ONU. Então a pergunta é, mas por que isto acontece? Conforme nós vemos, existem agentes ativos que atuam para que essas guerras possam acontecer. E esses agentes são os espíritos das trevas, porque eles de facto estão em agitação, estão criando essas guerras em vários lugares e usam os seus agentes humanos, que muitas das vezes esses agentes são líderes dos estados e governos que atuam como líderes ativos nestas guerras. E também existem agentes passivos. Quem seriam os agentes passivos? Seriam as populações, as pessoas que sofrem as consequências dessas guerras. E nós vimos que as consequências dessas guerras são a fome e a pestilência, que vem como resultado do quê? Da ação dessas guerras. Então, as massas aqui sofrem as consequências dessas guerras que as lideranças, os governos e os estados muitas das vezes levantam. Nós temos também outra questão por destacar aqui, que são as epidemias e pandemias, que é uma outra forma também de impacto às sociedades ou às pessoas. Então nós lemos o seguinte no livro O Grande Conflito, página 589. Satanás comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. Então nós vemos aqui esta citação do livro Grande Conflito nos mostrando que não somente Satanás age através das guerras para poder atingir as pessoas, mas também usa as doenças, as epidemias, as pragas para poder assim atingir as pessoas. Este é um dos impactos sociais que nós temos visto descritos em Mateus capítulo 24, que haveriam
epidemias, haveriam pestes em vários lugares. Bom, quando nós falamos de facto de pandemias, nós sabemos que uma pandemia é quando uma epidemia se espalha em todo lugar do mundo. Duas epidemias merecem destaque importante que logo a seguir aqui vamos falar. Mas terminando aqui o texto do grande conflito, lemos a citação de Isaías 24, versos 4 e 5, e nos diz: a terra pranteia e se murcha, enfraquecem os mais altos dos povos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, Isaías, também um profeta de Deus, profetizou nos tempos muito distantes que a terra toda estaria em comoção por causa de uma contaminação. E nós vivemos nestes últimos anos, a partir do ano 2020, o que aconteceu com o impacto da Covid-19. A terra toda estava contaminada por causa deste vírus. Nós vemos que muitas pessoas pereceram de forma lamentável por causa deste evento. Mas tudo isto tem a sua causa, e aqui, segundo a descrição, a causa de tudo isto é a ação das forças das trevas. Então, sendo assim, nós vamos destacar algumas pandemias que ocorreram ao longo da história. Nós temos a gripe espanhola, mas no passado nós tivemos muitas outras epidemias, como a peste negra, entre outras formas de epidemias. Mas as epidemias, ou as epidemias que se tornaram pandemia, que tiveram um impacto mundial significativo, vamos destacar algumas. A gripe espanhola, que ocorreu logo a seguir do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918 até o ano de 1919. O começo do século XX também ficou marcado por uma pandemia que atingiu todos os continentes do planeta e causou a morte de pelo menos 50 milhões de pessoas. Essa doença ficou conhecida como gripe espanhola, sendo causada por uma mutação de vírus influenza. Algo nos chama muita atenção. O texto lá no Grande Conflito diz que Satanás comunica ao ar infecção. E o que é inédito é que nós vemos, de fato, que essas pandemias que tiveram um impacto mundial, todas elas têm uma característica comum. São em forma de gripe, porque facilmente, obviamente, a gripe é transmissível de uma pessoa para outra. Então, a gripe espanhola também teve o seu impacto sobre todo o mundo. E naquele tempo, na Europa, muitas pessoas pereceram, conforme os números aqui nos falam, por causa daquilo que é a consequência deste vírus. A doença surgiu no contexto da Primeira Guerra Mundial e aproveitou-se do grande deslocamento de soldados e das aglomerações causadas pela guerra para se disseminar pelo mundo. E veja só, é como se de fato tivesse se aproveitado de uma situação para poder criar uma outra situação. Ou seja, enquanto o mundo estava preocupado com a Primeira Guerra Mundial, os soldados, ao retornarem nos seus próprios países, carregaram consigo o quê? Esta doença e foram espalhar, e isto acabou afetando quase todo mundo naquela época da Primeira Guerra Mundial. Então nós vemos aqui que estes eventos tiveram ou são merecedores de destaque da nossa parte. Terminando aqui, o texto diz: 50 milhões de pessoas morreram e pelo menos 600 milhões de pessoas teriam adoecido pela doença entre os anos de 1918 e 1919. Mas não foi esta última pandemia que se fez sentir em todo o mundo. Ok, muito bem. De destacar que entre a Primeira Guerra Mundial até os dias de hoje aconteceram várias epidemias, como a ébola, uma das mais recentes também. Temos a gripe suína, temos a gripe das aves. Então essas são epidemias. Elas não tiveram o impacto que a gripe espanhola teve, mas são doenças que vêm nos visitando cada vez mais com uma intensidade maior. Mas há poucos anos, exatamente o ano 2019, 2020, tivemos o início da pandemia do Covid-19, onde vimos que o mundo inteiro ficou como se fosse uma cidade. Nós vivíamos sobre as mesmas
regras, os mesmos regulamentos. Diz aqui, a pandemia de Covid-19 é uma pandemia de doença por coronavírus 2019, causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, SARS-CoV-2. Ou seja, mais uma vez, uma pandemia é causada pelo vírus da gripe, ok? Então, para reforçar aquilo que nós lemos lá, Satanás comunica infecções ao ar. O vírus foi identificado pela primeira vez a partir de um surto em Wuhan, China, em dezembro de 2019. As tentativas de contê-la falharam, permitindo que o vírus se espalhasse para outras áreas da China e posteriormente para todo o mundo. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, classificou o surto como emergência de saúde pública no âmbito internacional e em 11 de março de 2020 como pandemia. A OMS declarou o fim da PHEIC no dia 5 de maio de 2023, apesar de ainda continuar a se referir a ela como uma pandemia. Até 14 de abril de 2024, conforme a OMS, 775.335.902 casos foram confirmados em 231 países e territórios, com 7.045.579 mortes atribuídas à doença, tornando-se a quinta mais mortal da história. Então, vemos aqui que a Covid-19 teve um impacto. Ela foi considerada a quinta maior doença com impacto na história da humanidade. Sabemos que no passado não haviam avanços tecnológicos na área de medicina, então era normal que muita gente morresse. Mas esta pandemia surgiu num contexto de grande avanço, ou seja, na era do iluminismo, mas mesmo assim causou muitas mortes, para dizer que foi uma doença que merece um destaque. Mas aqui também vemos um outro destaque. Uma outra organização mundial entra em cena. Eu acredito que antes de 2019, 2020, poucas pessoas tinham ouvido falar da OMS, mas esta é uma organização que ficou proeminente com o surgimento da pandemia de Covid-19. Mais uma vez, Satanás, ele levanta os seus agentes para transformar o mundo, ou seja, ligar o mundo em uma só linha. A OMS foi ela que fez os regulamentos que o mundo inteiro usou para conter a pandemia de Covid-19. Mas quem elegeu os presidentes ou os membros desta organização? Ninguém, mas eles tiveram impacto sobre nós. Ou seja, não houve um uso de democracia quanto a estes assuntos. Há pouco tempo foi firmado um acordo que a OMS, no tempo de pandemia, terá acesso total sobre as condições que um país deve suceder em face a uma epidemia ou uma pandemia. Ou seja, os governos, em casos de pandemias, podem ser tirados do poder com a OMS. E nós vimos isso no Covid-19, que os governos deviam seguir as regras trazidas pela OMS. Então vemos aqui Satanás, ele depois de trazer o caos mais uma vez, as massas pedem mais uma vez que seja feita uma medida preventiva e ele aparece com uma solução. Então, sendo assim, é muito, mas muito importante que nós possamos entender essa questão. Nós estamos aqui, de fato, para diabolizar essas instituições, mas o mais importante é que é extremamente suspeito, de acordo com aquilo que nós vemos quando estudamos as profecias, a forma como têm agido estas instituições e a maneira como elas surgem em meio a uma crise, tomam o domínio também em meio a uma crise. Então, há que nós percebermos que há aqui uma tendência de dar uma certa autoridade, um poder a estas instituições. Não só
Uma das questões que nos importa, uma vez que estamos a falar dos impactos sociais, analisar sobre aquilo que a OMS fez, é o fato de terem havido regras restritivas em que as pessoas não podiam expressar as liberdades da sua própria consciência e também do seu ato de democracia. Agora, quando nós vamos ao livro O Grande Conflito, página 579, vamos encontrar algo muito interessante acerca deste ponto. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico, Satanás, que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. É muito interessante porque estas instituições, em algum momento, elas já aparecem dando soluções sobre problemas de saúde. Mas quando nós olhamos, de facto, sobre a maneira como estas soluções são apresentadas, as pessoas muitas das vezes não concordam. Como foi dito aqui, não houve em nenhum momento, da minha parte pelo menos, a eleição para que fossem colocados os dirigentes destas instituições, mas as regras funcionam sobre mim. Há que analisar até que ponto estas instituições estão para ajudar ou mesmo para poder nos conduzir a uma linha a qual elas pretendem. Como diz aqui o texto, Satanás aparece em forma de um grande médico, mas no fundo o objetivo principal é levar muitos a desgraças e morte e desolação. Então nós vemos aqui que o próprio Satanás, ele traz as doenças e também aparece como o curador dessas próprias doenças. Por isso, muito bem, nós sabemos que o sistema farmacêutico, ele não cura as doenças, ele dá antibióticos, mas muito bem sabemos que aqueles antibióticos causam danos ao nosso próprio organismo. E como ficou claro depois da Covid-19, tem ficado cada vez mais claro, as soluções que foram implementadas foi o que causou até mais mortes e até hoje está a causar problemas de saúde a muitas pessoas que entraram ou aceitaram de bom grado aquelas medidas que foram trazidas por essas organizações. Mas há uma questão aqui. O que o povo de Deus pode fazer em tempos em que as restrições religiosas foram impostas por questões de crise de saúde? Para encontrarmos a resposta a essa questão, não vamos além das Escrituras. Conforme diz as Escrituras, a lei e ao testemunho. Então, assim vamos ao livro Conselhos sobre Saúde, página 533. À medida que a agressão religiosa destruir as liberdades da nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneira de evitá-las e a cura. E os que isto fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Que trabalho se refere aqui? Trabalho de pregação do Evangelho. Continuamos. Haverá sofredores, quantidade deles, que necessitarão de auxílio, não só entre os da nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. Desejo dizer-vos que, em breve, nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Então, enquanto nós vivenciamos esses tempos em que as doenças, as crises aparecem e há essas regras restritivas, onde nós não podemos pôr em prática aquilo que é a verdade da nossa expressão e religião, nós encontramos aqui a fórmula. Devemos, enquanto estamos em tempo de paz, tomar o conhecimento sobre as doenças, como curá-las e também a forma de evitá-las. Isso é extremamente importante porque nós sabemos que estas coisas vão acontecer até que Cristo volte. Assim como nós falamos da pandemia Covid-19, estamos a dizer que haverão outras epidemias que podem vir a surgir. E as epidemias, essas regras restritivas trazidas pelas instituições, fazem com que até os próprios hospitais não funcionem. Ou seja, o acesso à própria assistência médica torna-se mais restritiva. Então,
como povo de Deus, nós temos uma solução prática para que nós possamos ter assim a forma, ou possamos ter um espaço de podermos lidar com estas crises com o método de Deus e não o método constituído pelos homens. Ok, então aqui mais uma vez nós vemos que esses sinais eles vêm recair mais uma vez na área religiosa. Porque muito bem nós sabemos que no tempo de Covid-19 foram feitas várias restrições mesmo na área religiosa. As igrejas ficaram fechadas. Quando se voltou à abertura das igrejas não podia se batizar. Então a Santa Ceia também não poderia acontecer. Então o Estado, ou seja, esta organização que não foi votada por ninguém, ela teve um impacto até mesmo na área religiosa. Então Satanás ele causa esse todo caos, essa toda confusão, mas com o objetivo final de ir contra aquela que é a vontade de Deus. Mas isto nós temos, são coisas que aconteceram no passado. Mas, como nós vimos, tanto em Mateus 24, Lucas 21 e também nos escritos da irmã White, que essas coisas iriam acontecer até que Jesus volte. Será que nos nossos dias há algumas coisas, alguns sinais desses, como guerras e pandemias, doenças que nós poderemos destacar? Claro que sim, o mundo hoje está envolto de uma guerra. Podemos dizer que não é uma guerra mundial de forma direta, mas todos nós estamos envolvidos. Por exemplo, na guerra de Israel e Palestina, não são só Israel e Palestina que estão lá a lutar, mas nós vemos o envolvimento do mundo inteiro. Pode não ser de uma forma ativa, mas de uma forma passiva. Mas qual é o background, qual é o fundo da causa da guerra de Israel e Palestina? Nós vemos que o conflito entre Israel e Palestina é uma série de guerras e embates que têm origem na disputa territorial, nacionalismo, questões religiosas e deslocamento de refugiados palestinos. Agora, quando nós entramos aqui, nós vemos que isto tudo dá realmente é uma única coisa, questões religiosas. Porque quando nós vemos territorial, sabemos que Jerusalém, uma parte pertence a Israel e outra parte pertence à Palestina. Mas Jerusalém é a terra santa segundo os judeus. Eles acreditam que Israel é a terra santa. Mas o Islã também acredita que ali, ou diz que ali é o terceiro lugar mais santo para o Islã. Então, quer dizer que este conflito tem como fundo questões religiosas. Então, sabemos que Israel quer inaugurar o terceiro templo, mas o local onde o terceiro templo deve ser construído é lá onde está agora uma mesquita. Então, como é possível que Israel construa o terceiro templo? Tem que destruir a mesquita que está ali. E os muçulmanos, os islâmicos, por sua vez, estão à espera do aparecimento do Mahdi, que muitos deles acreditam que será nesta sua geração. E para isso o que deve acontecer? Devem destruir o povo judeu. Então, claramente que haverá guerra. Então, estas guerras irão acontecer por vários motivos, mas não só temos a guerra de Israel contra a Palestina, mas que tipo de guerra nós temos no cenário atual que tem este destaque mundial? Ok? Nós temos também a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que é uma guerra que de fato está a trazer muito impacto, vamos assim dizer, em termos de economia. Nós temos o conhecimento de que a Rússia é um país, é um grande distribuidor de petróleo e também a Ucrânia é um grande produtor de trigo. E como consequência disso, isso nos traz aqui muito impacto, vamos assim dizer, nas sociedades. Mas algo muito interessante que foi aqui trazido é o facto dessas guerras terem uma ligação sobre a questão religiosa, terem um interesse, um objetivo religioso. Sendo assim, quando nós vamos a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vemos lá que surgiria um anticristo, antes que
Cristo voltasse, o anticristo seria levantado. Então, sendo levantado assim o anticristo, nós estamos a ver aqui um caminho sendo preparado para este anticristo ser apresentado de forma pública. Mas esse é um tema que com o tempo nós ainda vamos trazer de forma mais exaustiva. Assim diz a citação aqui que nós temos sobre a pandemia nos dias atuais. Temos uma ameaça de um novo vírus que está para aparecer, segundo o que a própria OMS mesmo fala. Nós temos a OMS como uma instituição que não só fala sobre os problemas das crises já existentes, mas ela também tem capacidade de prever as crises futuras. Isso é algo muito interessante. Para já, não passa de um cenário hipotético. Para a OMS, representa uma epidemia internacional grave que pode ser provocada por um agente patogênico atualmente desconhecido. Então, nós vemos aqui claramente que eles têm quase que certeza. O que a Bíblia nos diz sobre a questão de termos que confiar nos profetas do Senhor? Porque tudo quanto Deus diz, de fato, vai acontecer. A OMS não estará aqui a tomar um lugar de profecias, que não quererá aqui fazer com que as nações possam crer que ela tem capacidade de antever os eventos. A Bíblia diz que nós devemos confiar nas Escrituras e não nas instituições. Mas vamos continuar aqui a nossa leitura. Preparar para a doença X. O nome saltou à vista entre as sessões planeadas para este ano durante o Fórum Econômico Mundial. Evento que arrancou na segunda-feira em Davos, e onde se espera uma assistência recorde, com a presença confirmada de 52 chefes de Estado e Governo. O mote para o painel parte dos avisos da Organização Mundial da Saúde de que esta doença pode provocar 20 vezes mais mortes do que a pandemia do coronavírus. Olha só, nós estamos aqui a falar de uma doença que vai trazer impactos muito maiores do que aquilo que a Covid-19 trouxe. Isso para nós é algo de grande destaque. Conforme nós dissemos, o povo de Deus precisa estar atento aos eventos que vão acontecer, porque Satanás está, de fato, desesperado em lançar essas crises para lograr aquilo que são os seus intentos. Mas Deus conduzirá ainda o seu povo para a vitória, se nós atentarmos ao que os seus profetas dizem. Muito bem. Então, aqui também temos uma doença que está para o futuro. Mas aqui também é algo muito interessante. Mais uma vez, aparece uma outra organização mundial que tem se reunido todos os anos, mas esta para debater assuntos econômicos. Ou seja, vimos que as guerras provocam pestilência, mas não só a pestilência, mas também a fome. Então, este Fórum Econômico Mundial, que também não foram eleitos por ninguém, ou seja, nós que somos as pessoas que sofremos por causa das decisões que eles tomam, nós não entramos em nenhum momento para eleger estes homens que irão dirigir estas organizações. Então nós vemos aqui que Satanás ele levanta os seus agentes em meio a crises. Então esta organização está para resolver assuntos consoante nós vimos aqui assuntos de fome ou pobreza no mundo. Então nós temos a agenda deles, a Agenda 2030, que onde você não terá nada, mas será feliz, onde tu não terás uma casa própria, não terás um carro próprio, mas isso será propriedade do Estado, ou seja, do Estado não, destes grandes homens, destes grandes empresários que fazem parte desta organização. Então nós vemos aqui que, mais uma vez, Satanás ele levanta homens no meio do caos e eles ganham grande proeminência em tempos de crise. Mas o que o povo de Deus pode fazer nestes tempos? Diz aqui: guerras e desastres aproximam-se, a tempestade, e precisamos aprontar-nos para a sua fúria mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados.
irromperão inesperadamente em cenas que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. O fim está perto, a graça está a terminar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar, invoquemo-no enquanto está perto. Mensagem aos jovens, página 89 e 90. Então vemos aqui que esses sinais, estes desastres, estas agitações entre as nações não são causadas por Deus, mas Deus um dia se levantará, como Daniel 12 diz, Miguel se levantará para salvar o seu povo. Ele não mais poderá ficar a ver o seu povo a sofrer diante dessas coisas que Satanás tem provocado. A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Ensinar ao povo que elas podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus mediante sua cooperação com o obreiro mestre. Então, enquanto esta crise se estende e muitas pessoas de fato sofrem por conta de questões de saúde, Deus tem uma solução para nós como seu povo. Olharmos para a obra da reforma de saúde, a obra médico-missionária. E é o dever de todos os ministros da Igreja de Deus que saiam e ensinem as pessoas sobre como devem conhecer os métodos para a cura, para a prevenção e formas de evitar as doenças. Para terminar, o livro de Lucas, capítulo 21, verso 36 diz: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esses são os sinais dos tempos que a Bíblia nos apresenta. E se nós tomarmos em atenção e seguirmos aquilo que a palavra de Deus e os seus testemunhos nos exortam a fazer neste tempo, seremos salvos. O ex-secretário-geral das Nações Unidas, Robert Mueller, ele disse o seguinte: eu creio firmemente hoje que o cumprimento de nossa futura paz, justiça, felicidade e harmonia neste planeta não dependerá de um governo mundial, mas de um governo que? Um governo divino ou cósmico. Meu grande sonho é conseguir uma grande aliança entre todas as grandes religiões e as Nações Unidas. Muito obrigado. Chegamos ao fim deste nosso segundo estudo. Obrigado por nos acompanhar. Não esqueça-se de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificação, curtir os nossos vídeos, comentar e compartilhar com as demais pessoas. Então, até o nosso próximo estudo.